Olá, prezados cursistas! Como estão? Espero que muito bem. Eu sou a professora Beatriz Gonçalves e estamos trabalhando a disciplina Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. Estamos muito felizes com a sua presença. A ementa da nossa disciplina, Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores, aborda os funcionários de escola no contexto da educação escolar, o papel social da escola e as funções educativas não docentes, prática integrada, profissionalismo e compromisso social, a relação entre os funcionários, a estrutura e operações das etapas e modalidades da educação básica, legalidade e realidade, papel dos funcionários na elaboração e na execução da proposta pedagógica e da gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino. E ainda, algo que além de novo e muito importante, que é a participação política dos profissionais enquanto categoria e sindicato, e a busca de formação adequada, o que, sem dúvidas, leva à valorização do profissional. O objetivo da nossa disciplina é ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação básica escolar do Brasil, nas redes federal, estadual e municipal, para desenvolver seu novo papel como cidadã, educador, profissional e gestor das escolas e dos órgãos dos sistemas de ensino. Nessa segunda aula, trataremos das unidades 6, 7 e 8. Dando continuidade aos nossos estudos, antes de iniciarmos as nossas últimas unidades, vamos fazer uma viagem através das unidades anteriores, para relembrarmos juntos conceitos muito importantes para reforçar o nosso aprendizado. Vamos lá? Na unidade 1 do nosso caderno didático, funcionários das escolas públicas, quem somos nós? Aprendemos que escolas públicas são aquelas mantidas e administradas pelos governos federal, estadual e municipal, e que tais escolas são sempre gratuitas, e que as escolas privadas são aquelas mantidas por pessoas ou empresas, onde quase sempre os alunos ou suas famílias pagam mensalidades. Aprendemos também que a nossa primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi a Lei 4.024 de 1961 e que, por ela, existiam o pré-primário, que incluía os jardins de infância, o curso primário, com a duração de 4 a 6 anos, o curso ginasial, de 4 anos, e o curso colegial, o que tinham várias opções, tais como o científico, o clássico, o normal, o industrial, o agrícola e o comercial. E que, para se ter acesso ao ginásio, havia um exame de admissão, parecido com os vestibulares de hoje. Aprendemos também que os primeiros professores no Brasil eram religiosos, com uma longa formação humanística e didática. Depois passamos por uma época em que as câmaras municipais recrutavam para ser professores primários pessoas sem qualquer formação profissional. E que em 1834 foi fundada a primeira escola normal no Brasil, na cidade de Niterói, então capital da província do Rio de Janeiro, destinada à formação de professores e professoras primárias. Já em 1971, com a nossa segunda LDB, a Lei 5.692 de 1971, tentou-se criar a exigência de que todos os cursos em nível de segundo grau incluíssem obrigatoriamente uma habilitação ou terminalidade profissional, o que fez com que o curso normal transformasse em habilitação para o magistério, sendo que a nossa atual LDB, a Lei 9.394, de 1996, no seu artigo 62, admitiu o curso normal em nível médio.
Vocês conheceram também a história da tia Helena, a bibliotecária da Escola Normal de Pirassununga, e seu Carpino, inspetor de alunos do Colégio Estadual Culto à Ciência, narrada pelo João Molevade, autor do nosso caderno didático e idealizador desse projeto, que busca a valorização dos funcionários de escola. Lembraram? E que naquela época, nas salas de aula, os alunos ficavam sob o olhar dos professores, que se sentavam em cadeiras em nível superior à dos alunos. No restante do espaço escolar, precisavam ser vigiados, como se faz nas penitenciárias. Na unidade 2, o que é educação? Desenvolvimento pessoal, socialização, comunicação e formação. Aprendemos que, no ano de 1988, foi muito importante para o Brasil. Depois de mais de 20 anos de ditadura, o país ganhou uma Constituição democrática. Ela assegurou aos cidadãos brasileiros novos e importantes direitos. Não só de eleger prefeitos dos municípios, governadores dos estados e presidente da República. Os trabalhadores tiveram reconhecidos e ampliados seus direitos a uma remuneração digna e a condições humanas de trabalho e de poderem se organizarem em sindicatos. E em 1989, o SINTEP, que significa Sindicato dos Educadores das Escolas Públicas na Educação Básica, formulou as primeiras propostas de cursos técnicos para a profissionalização de funcionários. Aprendemos que o centro da reflexão da unidade 2 é a educação e que, às vezes, quando falamos em educação, a gente pensa logo em escola. No entanto, o ato pessoal de educar-se e a ação social de educar são anteriores a ela, ocorrem em outros espaços sociais. Refletimos também na unidade 2 conceitos muito importantes, tais como currículo, que é uma das formas de descrever a educação escolar, e é a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. E que a cultura compreende o acúmulo de conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos, bem como os valores de um povo. Não caberia nos anos letivos e nos horários escolares toda a cultura de uma sociedade. Então, as autoridades escolhem determinados conteúdos e se organizam em matérias de ensino ou áreas de estudo. Aqui se dá o nome de currículo, ou seja, as partes da cultura que o aluno é obrigado a percorrer. Falamos um pouco sobre o regimento escolar e a proposta pedagógica da escola, sendo que estas formas de organização escolar, inauguradas pela Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 9.394, de 1996, diferencia profundamente o período autoritário do democrático. Aprendemos também que a maioria das escolas públicas do Brasil, até pouco tempo, eram estaduais e que a educação escolar, atualmente, é oferecida em etapas e modalidades, sendo que a primeira etapa, a da educação infantil, desdobra-se em creches para crianças com até 3 anos, a pré-escola para estudantes de 4 a 5 anos. O ensino fundamental dura 9 anos e que o ensino médio, em geral, é oferecido em 3 anos, mas costuma durar mais quando é integrado à educação profissional. E que antigamente, até 1920, mais ou menos, o ensino fundamental e médio eram oferecidos em internatos, semi-internatos e externatos, sempre com o funcionamento de aulas e estudos em jornadas de 7 a 9 horas diárias. Era o que hoje se chama de tempo integral. Aprendemos também que o ensino em turnos matutino, vespertino e noturno originou-se nos anos de 1920, com a explosão de matrículas,
ocorridas naquele período e a necessidade de se ter mais vagas. Na unidade 3, a escola pública como espaço da educação de qualidade, Constituição e LDB. Vimos que a ocupação ou invasão portuguesa no Brasil, que alguns chamam de descobrimento, aconteceu a partir de 22 de abril de 1500. Depois de séculos de educação indígena, de índio para índio, muitos deles passaram a se submeter à educação lusitana portuguesa, europeia. Com a tecnologia, vieram as palavras como o trabalho, descanso, como o domingo, a missa, e com os padres, a catequese. Nesse processo, o desenvolvimento corporal e psíquico das crianças se fez em outras bases de socialização e comunicação. E que em 1988 ocorreu um importante acontecimento da história do Brasil. Precisamente no dia 5 de outubro, que foi a promulgação da Constituição Federal. Nossa Constituição cidadã, que além de assegurar os direitos à educação básica, à educação especial para os portadores de necessidades especiais, a educação de jovens e adultos para os que não tiveram oportunidade na idade adequada, a educação superior, segundo a capacidade dos cidadãos, e a educação profissional, para enfrentar a nova realidade do trabalho. Também estabelece princípios do ensino, conforme descreve no seu artigo 206, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: legalidade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial, profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Aprendemos também que o maior referencial político para essa discussão é a LDB, e que a primeira LDB foi a Lei 4.024 de 1961, que regulamentava a Constituição Democrática de 1946. Em 1996, aprovou-se a emenda à Constituição número 14, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef. E em 6 de dezembro de 2006, foi aprovada a emenda à Constituição que o transforma em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, Fundeb. Refletimos que, se todos os artigos da LDB atual fossem realmente postos em prática, estaríamos muito próximos de uma escola pública de qualidade. Para tanto, a mobilização dos professores e funcionários é decisiva, de forma que a lei de regulamentação assegure mecanismos não só de financiamento, como de valorização dos profissionais e qualificação da aprendizagem dos estudantes. Conhecemos o conceito de conselho escolar, previsto no Estado de Direito, que determina a gestão democrática no ensino público, na forma da Lei, artigo 206. A Lei Federal 9.394, de 1996, em seu artigo 14,
estabeleceu que a gestão democrática nas escolas é exercida pela atuação de um conselho escolar ou equivalente, constituído de representantes da comunidade escolar, a qual cabem as decisões administrativas e pedagógicas da escola. Aprendemos que o PPP, Projeto Político Pedagógico, é um instrumento para o fortalecimento das ações e da participação política dos integrantes dentro da escola. Refletimos também sobre a diferença entre ocupação e profissão, e que a mais estável, a mais valorizada, a mais universal é a profissão. Nas escolas, os mestres eram os detentores de saber e poder. Os outros tinham ocupações de suporte, de auxílio aos mestres. Assim chegamos ao século XX, no Brasil. Os professores constituíam-se numa profissão, para a qual se habilitavam pela conclusão de um curso de nível médio, o curso normal, ou superior, licenciatura. Os outros, nas escolas públicas, eram simplesmente funcionários, ocupantes de funções mais simples, sem necessidade de habilitação profissional. Hoje, as escolas não são mais somente instituições de ensino, mas de educação. E a educação escolar comporta vários profissionais, além dos professores, e que a profissionalização é o movimento de transformação de ocupações de apoio para as profissões reconhecidas e regulamentadas por uma habilitação escolar em nível médio ou superior. As associações de trabalhadores existem há muitos séculos. Os professores públicos no Brasil, desde o início do século XX, organizavam-se em associações porque lhes eram proibido fundar sindicatos. Os funcionários de secretarias, cantinas, bibliotecas, serviços gerais, segurança eram menos organizados e filiavam-se a associações de funcionários públicos, estaduais ou municipais. Depois da ditadura militar, eles procuraram os professores e especialistas em educação para organizarem sindicatos unificados. A esse movimento, que culminou em 1990, com a fundação da CNTE, que significa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Chamamos unificação. Refletimos também que para ser um profissional de verdade é necessário ter um diploma profissional. Para isso, a existência dos nossos cursos técnicos em nível médio. Na unidade 4, Gênese histórica dos funcionários, religiosos, coadjutores, escravos serviçais, subempregados, clientelísticos e burocratas administrativos, reconstruindo identidades. Os primeiros funcionários já estavam presentes na construção e no funcionamento da primeira escola, o Colégio dos Jesuítas de Salvador, em 1550. Nossos primeiros funcionários de escolas trabalhavam como cozinheiros, enfermeiros, sacristãos, horticultores, bibliotecários, vaqueiros, administradores de fazendas, pilotos de navio, construtores, pintores e em outras ocupações mais ou menos relacionadas ao processo de ensino e centradas na materialidade da cultura. Com o trabalho dos coadjutores, asseguravam-se a qualidade da educação. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e das outras colônias de Portugal. Seus colégios, escolas e fazendas foram confiscados. Seus bens móveis e imóveis, incluindo os escravos, incorporados ao patrimônio da coroa ou divididos entre os amigos do rei. Para substituir os colégios e as escolas dos jesuítas, o rei Dom José e seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, instituíram as aulas régias,
qualquer pessoa alfabetizada ou que dominassem a gramática e a aritmética se apresentava ao presidente da Câmara para dar aulas. Dava suas aulas, pelas quais recebia um pequeno salário da Câmara Municipal, a qual, para isso, recolhia dos açougueiros e dos fabricantes de vinho e cachaça um tributo chamado subsídio literário. A educação, praticamente, ficava por conta de uma só pessoa, o professor. Quando muito, ele era auxiliado por um escravo ou escrava, que se incumbia de limpar a sala, oferecer água aos alunos, dispor uma bacia e toalha para o asseio do professor. Os registros escolares, a escrituração, a guarda e o manuseio dos livros eram tarefas do próprio professor, que ao fim do ano os entregava ao inspetor da província para a emissão dos certificados. A figura dos funcionários, que antes contribuíam para a educação dos estudantes, se extinguiu. De 1772, quando começaram as aulas régias, até 1822, ano da independência do Brasil, não há registro da construção de uma escola sequer no Brasil, com exceção da Corte do Rio de Janeiro. A época da Inconfidência Mineira era também a época das aulas régias, que havia reduzido a 2% o número de matrículas escolares em relação à população. A Inconfidência fracassou, mas nos seus ideais, surgindo a criação de escolas primárias, secundárias e universidades. A coisa começou a mudar depois de 1834, quando a responsabilidade de oferecer escolas passou para as províncias. A multiplicação de escolas primárias e a construção de prédios para esses estabelecimentos maiores, a que se juntaram as escolas normais no fim do século XIX. Motivaram uma mudança que muito nos interessa, com o aparecimento de dois tipos de novos funcionários, ambos assalariados. Era necessária a contratação de funcionários para a conservação e para as secretarias. A esses, nos meados do século XX, juntaram-se as merendeiras. Nas escolas maiores, os bibliotecários e os outros auxiliares em laboratórios e operação de audiovisuais. Aqui entra a questão da profissionalização. Os funcionários precisam não somente saber fazer o que fazem, mas sistematizar e institucionalizar suas identidades funcionais. Estamos num tempo de transição, construindo e organizando essas novas identidades, esses novos perfis. Atualmente, quando se faz um concurso para algum cargo, não docente nas escolas, na maior parte das vezes, só se exige a proficiência em provas de conhecimentos gerais. Selecionam-se merendeiras com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Não se levam em conta as concepções atuais da educação, de educação escolar, a função libertadora da educação e o papel emancipador da escola. Estamos no momento de desconstrução e reconstrução de papéis e identidades. O pró-funcionário visa a construir pelo menos 4 identidades de funcionários de escolas com profissionalização em nível médio. Técnicos em gestão escolar, técnicos em multimeios didáticos, técnicos em alimentação escolar, técnicos em meio ambiente, manutenção de infraestrutura escolar. Essas identidades irão pegar? Depende muito de você, do seu sucesso nesse curso e da forma como você transformar e afirmar seu novo papel na escola e no sistema. Uma merendeira, embora possa ser considerada na escola uma educadora, é simplesmente uma executora, uma fazedora de merendas. Já a técnica em alimentação escolar é uma educadora profissional que domina os conhecimentos da nutrição, que planeja,
executa e avalia seu trabalho como produtora dos mais saborosos cardápios e como educadora alimentar, integrada à proposta pedagógica da escola. Assim também em outras identidades. Com a habilitação profissional, além das competências, haverá um reconhecimento público. Limpar uma sala de aula é uma ocupação. Fazer a manutenção da infraestrutura, transformar os espaços nas escolas em espaços educativos. Tudo isso será uma nova forma de profissão. Focalizamos na unidade 4 mais alguns conceitos, tais como formação. A palavra formação, em relação à educação, tem dois sentidos. Em primeiro lugar, ela é o diferencial da educação, diante dos processos de desenvolvimento pessoal, socialização e comunicação. O segundo sentido da formação, que se aplica muito propriamente à formação profissional, a formação de professores, a formação de funcionários, é a escolha de conteúdos, métodos e técnicas que conduzem os estudantes a certo perfil de competências, ou seja, de conhecimentos, valores e habilidades articulados. Nesse segundo sentido, pode-se dizer que uma merendeira, embora educada, não é formada. Já uma técnica em alimentação escolar deve ser formada e preencher, no fim do curso, um perfil de competências que correspondam à sua habilitação profissional. Outro conceito é a clientela escolar. Se todos os brasileiros, atualmente, têm direito à educação, então toda a população do seu município pode se considerar clientela escolar? Você sabia que a educação da maioria da população brasileira, nos séculos 17 e 18, fazia não na escola, mas numa prisão? E que entre 60% e 80% da população das cidades, vilas e fazendas eram constituídas de escravos negros que moravam acorrentados em senzalas e aos quais se negava qualquer tipo de estudo de escola. Vocês refletiram sobre isso, que alguns desses traços curriculares não acabaram entrando no cotidiano das escolas? Você já ouviu falar em palmatória? Em cultura do silêncio? E em nota de comportamento? Será que os funcionários e as funcionárias de escola, principalmente os que produzem nela os trabalhos domésticos, não foram ou ainda não são tratados como escravos e escravas alforriadas? Outro conceito que focalizamos na unidade 4 é a educação escolar. A educação, seja como orientação do desenvolvimento biológico e psicológico dos indivíduos, seja como processo de transmissão e indução de cultura, que se dá pela socialização e pela comunicação informadas por valores. É um fenômeno universal em todas as sociedades e em todas as épocas. Quando começa e o que é educação escolar? No Egito, na Mesopotâmia e na Grécia nasceram as escolas, com professores e alunos, por iniciativa dos próprios grupos sociais e ou por decisão do Estado, dos governantes. Na Idade Média, as escolas eram instituições da Igreja. Foi na França, com a Revolução, que se deu a ruptura e se organizou a escola pública laica. Hoje, no Brasil, a sociedade como um todo educa pela mídia, pelas leis, pelas igrejas, pelas instituições familiares. E a educação informal não sistematizada. A educação formal dá-se pelas escolas públicas e privadas, na educação básica e pelas universidades e faculdades, na educação superior. Na unidade 5, funcionários, em primeiro lugar, cidadãos, escolaridade básica e superior. Aprendemos que,
nas 200 mil escolas federais, estaduais e municipais do Brasil, trabalham mais de 1 milhão de funcionários não docentes. Se somarmos o que trabalham em órgãos dos sistemas de ensino, Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais, diretorias regionais e etc., são quase 1,2 milhão. A escolaridade entre os funcionários de escola melhorou, mas talvez nem atinja também os 9 anos. A categoria advoga que todos tenham a educação básica completa, que corresponde a 12 anos de escolaridade, ao ensino médio concluído. Aprendemos que o que a LDB prega para todos os cidadãos, a educação básica, os funcionários de escola também têm que ter, como direitos de cidadania e dever profissional. A LDB rege no seu artigo 22 que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para os exercícios da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E o artigo 32, também da LDB, rege que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, sendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Já o artigo 35 da LDB dispõe que o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Para os atuais funcionários que ainda não concluíram o ensino médio, a primordial reivindicação nas escolas onde trabalham é viabilizar a matrícula na educação de jovens e adultos, junto à Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, de forma que, no menor prazo possível, possam ter em seu currículo a educação básica completa. Concluímos que, acabando o ensino médio, não acabou a caminhada da cidadania e que são necessários mais 2 avanços, o da profissionalização, ou seja, da matrícula em um curso profissionalizante de nível médio, que capacite o funcionário em uma das 4 identidades que já conhecemos. Sem dúvida, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. Funcionários de escola, para conquistar sua cidadania, terá satisfação ou se sentirá completo com a profissionalização em nível médio. Refletimos questões tais como: o que seria qualidade na educação escolar para você? E o que seria qualidade de ensino? Uma criança pobre está condenada a receber uma educação de menor qualidade? Por que sim ou por que não? Eu, professor, e você, funcionário,
funcionária, podemos influenciar na melhoria da qualidade da escola onde trabalhamos? Como? Nessa mesma unidade 5, aprendemos também outros conceitos importantes para o nosso aprendizado. Dentre eles, a qualidade, a palavra qualidade. Hoje, é usada em relação a todos os bens e serviços. Por exemplo, existe a manteiga de maior e menor qualidade, a roupa, o feijão e o arroz são classificados em tipo 1, 2 e 3. O avião tem primeira classe e a classe econômica, de acordo com a qualidade dos serviços, o conforto da poltrona. Outro conceito é a da nossa atual LDB, a Lei 9.394, de 1996, que foi objeto de grandes disputas ideológicas entre 1989 e 1996. A LDB regula as diversas etapas e as modalidades de ensino: creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena, educação superior. Outro conceito apresentado na unidade 5 é a dos coadjuntores. A palavra coadjuntor significa o que ajuda o outro a desempenhar uma ação. É sinônima de auxiliar, é própria de suporte, apoio. Os funcionários de escola não são professores, nem seus substitutos, mas são educadores. Tem outras funções para as quais os professores não estão preparados. Outro conceito é salário e assalariados. Os primeiros professores assalariados na história do Brasil foram os das aulas régias, depois da expulsão dos jesuítas. Mas naquele tempo, os poucos funcionários eram escravos e escravas. Funcionários assalariados só passaram a existir no tempo do Império, quando a corte e as províncias instituíram grandes escolas que precisavam de alguns auxiliares. Já no século XX, começaram a ser admitidos milhares de funcionários e funcionárias por práticas clientelísticas ou meritocráticas. Os funcionários foram enquadrados em carreiras gerais dos servidores públicos e, em alguns estados e municípios, na carreira unificada dos profissionais da educação. A unificação sindical com os professores também é um passo para a valorização geral dos educadores. Bem, pessoal, fizemos uma verdadeira viagem às unidades anteriores. Espero que tenham sido muito proveitosa para que vocês pudessem relembrar tudo aquilo que já foi trabalhado com a professora Claudiane. Agora vamos trabalhar juntos as 3 últimas unidades da nossa disciplina, que são: Unidade 6, o papel dos funcionários como educadores. Unidade 7, funcionários profissionais valorizados ou servidores descartáveis. E a última unidade 8, funcionários gestores na democracia escolar. Iniciaremos com um questionamento: até que ponto funcionários e funcionárias de escolas são educadores? Em primeiro lugar, são educadores porque são membros da sociedade humana, que é essencialmente educadora. Reforçam esse papel em muitos casos, por serem pais e mães, a quem compete educar os filhos, coordenar a missão educativa da família. Os cursos técnicos é uma das formas que os nossos funcionários se profissionalizam, chamando a atenção de que esses cursos podem ocorrer na modalidade integrado, quando cursados juntamente com o ensino médio, concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo em que se cursa o ensino médio, ou subsequentes à conclusão ensino médio. A educação profissional e tecnológica assume valor estratégico para o desenvolvimento nacional resultante das transformações ao longo das últimas décadas da rede federal.
cuja visibilidade social, apenas recentemente, começou a tomar forma com a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com os esforços para a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em andamento, e com a intensificação e diversificação das atividades de ensino, visando atender os mais diferenciados públicos nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Educação profissional e tecnológica está sendo convocada não só para atender às novas configurações do mundo do trabalho, mas igualmente a contribuir para a elevação da escolaridade dos trabalhadores. O nosso caderno didático traz outros conceitos importantes para a nossa formação. Portanto, a leitura atenciosa, cuidadosa dele é muito importante para que compreendamos toda a realidade envolvida ao longo da história. E a escolaridade dos profissionais de educação? Faz parte da história dos funcionários de escola. O pouco número de anos estudados, conforme estudamos na unidade 4. Apenas os professores precisavam estudar um pouco mais. Aos funcionários com a missão de limpar, garimpar, reescrever e preencher documentos, restava o trabalho árduo, a pouca ou nenhuma valorização, e a falta de tempo para estudar, ou até mesmo porque pensava-se não haver necessidade. Além do mais, estes profissionais eram contratados de maneira informal. Assim, também como aconteceu com alguns professores. Sendo assim, vigoravam relações clientelísticas por indicação política. Surgiram os subempregados clientelísticos e os burocratas administrativos. Em menor escala, claro. Acontecia também a admissão de professores por critérios informais. Era o caso de professores leigos, sem formação acadêmica para tal, sem habilitação necessária. E isso não faz muito tempo. Há 30 anos, nas cidades do interior de Minas Gerais, ainda havia um bom número de professores leigos, quando muito possuem licenciatura curta. Já ouviram falar disso? A partir dos sindicatos, associações e da nova LDB, ainda se lembram o que significa LDB? Então, Lei de Diretrizes e Bases. A partir também da Constituição Federal de 1988, que traz a regra dos concursos públicos. Com tudo isso, surge a figura da terceirização para os funcionários e para os professores, concursos de provas e títulos. Aí, então, podemos começar a falar de profissionalização. Existem cursos de secretariado escolar, no entanto, este título não é exigido para os concursos de servidores que trabalharão em secretaria de escola. Não se levam em conta a função libertadora, emancipadora da escola. O pró-funcionários visa a construir para essa identidade e, quando ela estiver construída, teremos profissionais capacitados, logo profissionais valorizados. Não penso, por exemplo, que quando o empregador exige determinadas habilidades do funcionário, isso seja ruim para o funcionário. Penso que são oportunidades que este funcionário se qualificar e exigir reconhecimento por sua e valorização de sua qualificação. O funcionário de escola, quando qualificado, sabe o seu real valor, sabe o seu lugar e se posiciona como educador, gestor e cidadão que ele realmente é. A própria LDB regula as questões do funcionário em seu artigo 61. Vemos? Artigo 61 da LDB, dos profissionais de educação. A formação dos profissionais de educação de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino
e as características de cada fase do desenvolvimento do educando. Terá como fundamentos: inciso 1. A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço. Inciso 2. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Segundo Augusto Dourado, especialista em recursos humanos, a prestação do serviço público é a das mais importantes atividades de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma nação. Nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição do cidadão. Portanto, é de suma importância exaltar quem executa o papel de prestador de serviço à sociedade. Neste contexto, prestar serviço à população com qualidade e dedicação deve ser sempre a meta dos servidores e está entre seus objetivos. Você é um cidadão, você é uma cidadã que deseja receber bons serviços da sociedade. Sendo assim, você deve se reconhecer no outro quando busca um serviço em sua escola. Neste momento, eu gostaria de apresentar a vocês os 4 pilares da educação, para que pensassem um pouco nas suas competências, enquanto aluno aqui do Profuncionários, enquanto educador lá no seu local de trabalho. Novamente, eu me refiro a vocês como educadores e espero que todos nós estejamos compreendendo o nosso papel de educadores na sociedade. Os 4 pilares da educação são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser. Vamos entender um pouco sobre cada um deles. Aprender a conhecer. Prazer de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento, curiosidade, autonomia, atenção. Aprender mais linguagens e metodologias do que conteúdos, pois esses envelhecem rapidamente. Não basta aprender a conhecer, é preciso aprender a pensar a realidade e não apenas pensar pensamentos. Pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É preciso pensar também o novo, reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro. Aprender a fazer, indissociável do aprender a conhecer. A substituição de certas atividades humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do fazer. O fazer deixou de ser puramente instrumental. Ressaltar a competência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações de emprego. Trabalhar em equipe. É importante que o trabalhador em educação tenha qualidades humanas que se manifestam nas relações interpessoais mantidas no trabalho, como trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, comunicar-se, resolver conflitos, ter estabilidade emocional. A flexibilidade é essencial. Como as profissões evoluem muito rapidamente, não basta preparar-se profissionalmente para um trabalho. Aprender a viver com os outros. Aprender a viver com os outros, compreender o outro, desenvolver a percepção da interdependência, da não violência, administrar conflitos, descobrir o outro, participar em projetos comuns, ter prazer no esforço comum, participar de projetos de cooperação. Essa é a tendência. No Brasil, como exemplo desta tendência, pode citar a inclusão de temas, eixos transversais, ética, ecologia, cidadania, saúde, diversidade cultural, nos parâmetros curriculares nacionais, que exigem equipes interdisciplinares e trabalho em projetos comuns.
Desenvolvimento integral da pessoa, inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. Para isso, não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. A aprendizagem não pode ser apenas lógico, matemática e linguística. Precisa ser integral. Bem, pessoal, viram a importância de conhecermos os pilares da educação? Espero que tenham aprendido muito com isso. Continuando aos nossos estudos, nós sabemos que a média de escolaridade dos brasileiros com mais de 15 anos é de 8 anos de estudo. É uma média muito baixa, porque não atinge nem os 9 anos do ensino fundamental obrigatório. Nos países europeus, a escolaridade dos adultos passa de 12 anos e na Argentina e em Cuba chega a 11. A escolaridade entre os funcionários de escola melhorou, mas talvez nem atinja também os 9 anos. A categoria advoga que todos tenham a educação básica completa, que corresponde a 12 anos de escolaridade, ao ensino médio concluído. A escolaridade traz para o funcionário o empoderamento, ou seja, o poder de fazer melhores escolhas, o poder de criticar e opinar com fundamentos, pois é este o seu papel em sua escola. Você deve participar, deve criticar, mas deve também apontar caminhos para as soluções desejadas. E isso só quem pode trazer chama-se conhecimento. E isso que cada um de vocês busca aqui hoje. Vocês estão aqui e fazem parte da história de sua escola. Você é a sua escola. Para que serve o ensino fundamental? Estamos estudando no nosso caderno didático. Tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta as artes. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. E o ensino médio? Era comum ouvirmos as pessoas dizerem: já tenho a 8ª série, estudar mais para quê? Vou procurar trabalhar. E hoje, vamos fazer pelo menos o ensino médio para conseguir trabalhar. Afinal, o ensino médio faz parte de nossa formação básica. E o próprio nome já diz, básica. É aquilo que não nos pode faltar. Todos devemos possuir. Sabemos, no entanto, que não é o diploma de professor que o torna educador, mas o seu compromisso com o aprendizado do aluno, a atitude diante dos valores, a perícia em se atualizar constantemente no domínio de seus conhecimentos. Ser funcionário, como educador escolar, é muito mais do que sorrir no atendimento aos alunos e aos pais, ser sensível aos problemas das crianças e dos adolescentes, ser solícito no cuidado com os estudantes e com os diferentes espaços escolares. Ser educador escolar, tanto como professor, como funcionário, implica competências mais complexas, exatamente as que estamos tentando desenvolver com esse curso e que certamente você precisará aperfeiçoar em sua escola, em sua vida. Se a educação brasileira evoluir como desejamos, você irá discutir e aprofundar num futuro curso superior de graduação ou pós-graduação. No artigo 208 da Constituição Federal, esta garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E que depois da educação básica, os cidadãos brasileiros
contam com as instituições de educação superior, com os cursos de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Assim, se ela me permitir ir até o ensino superior, por que eu, enquanto funcionário de escola da educação, não devo almejar ir ao topo? Funcionário de escola alguma, para conquistar sua cidadania, terá satisfação ou se sentirá completo com a profissionalização em nível médio. Assim, como as professoras primárias conquistaram a formação em nível superior. Dias virão em que funcionários de escolas terão diplomas de nível superior em áreas diretamente ligadas às suas áreas de trabalho. A qualidade do trabalho prestado está diretamente ligada aos percentuais salariais que recebemos. Se sou uma péssima faxineira, com certeza terei péssima remuneração por isso. Mas se sou a melhor faxineira, se sou um excelente funcionário, devo buscar uma remuneração que me satisfaça. Também o nível de escolaridade está ligado aos baixos salários. Mais motivos temos para nos encontrar enquanto funcionários de escolas qualificados. Quanto maior a nossa qualificação, mais teremos condições de exigir equiparações salariais. Para Catarina Santos, doutora em educação, todos os estudantes, professores e profissionais de educação são importantes atores sociais no processo educativo, independente do cargo ou da função que ocupam. Todos passam conteúdos educativos. No entanto, muitos desses profissionais são considerados invisíveis pelo Estado, especialmente quando se fala do respeito aos seus direitos e garantias. Catarina destaca que a terceirização na educação não implica em melhorias da qualidade do ensino. Muito pelo contrário. Quando professores e servidores administrativos da educação são terceirizados, por meios dos contratos especiais, perdem-se o vínculo desses profissionais com a comunidade escolar e com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Educação não é só prestação de serviço, é todo um processo amplo, complexo, que exige outro tratamento. Prezados cursistas, nosso momento juntos está se encerrando, mas preciso dizer a vocês que procurem os tutores, leiam com carinho os textos postados na sala virtual, resolvam os pratiques, leiam o nosso caderno didático, façam cada um o seu memorial e não se esqueçam da PPS. Leiam também outros livros, outros materiais por conta de vocês. Enfim, se informem e vocês só terão a ganhar. Estarei à disposição dos tutores para tirar as dúvidas e de vocês. Espero ter contribuído, ter levado aprendizado, porque eu aprendi muito. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima.